resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos dar a continuidade da palavra, porque a resistência ao diabo, como eu falei, que no vídeo anterior eu tinha falado sobre isso. A resistência ao diabo, a palavra do Senhor diz que faz com que ele fuja da minha e da sua vida. E está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, para que a gente resista ao diabo, permanecendo firme na fé. Está lá escrito em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 ao versículo 18, como nós, de forma eficaz, podemos resistir, não só resistir, mas também lutar contra ao diabo, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que Jesus, ele deu poder e autoridade aos seus, e ele disse: e esses sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele nos deu poder e autoridade, e a palavra fala que ele disse: vocês não sofrerão dano nenhum, vocês pisarão sobre serpentes e escorpiões, e vocês vencerão as forças do mal, e mal nenhum lhes acontecerá. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é o poder e a autoridade do nome de Jesus. E como nós vemos claramente a palavra falar, em várias ocasiões, os espíritos malignos que estavam naquelas pessoas gritavam bem alto: Jesus, Filho de Deus, né? E aí Jesus ia lá e imediatamente expulsava os espíritos malignos daquelas pessoas, porque aqueles espíritos estavam falando quem Jesus era. Por quê? Porque eles eram os anjos que serviam a Jesus, eram os anjos que estavam lá antes com Jesus. As pessoas estavam vendo a carne, mas os anjos caídos, que eram agora demônios, estavam vendo a Jesus, que estava revestido de carne. Os demônios não apenas viam aquele corpo físico, mas eles viam o próprio Jesus Cristo em espírito, que sabiam que era Jesus. Quando Satanás vai tentar Jesus, qual é a expressão que o diabo ele usa quando ele vai tentar Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Por quê? Porque o diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era aquele a quem ele mesmo estava lá, o diabo, né? Que estava lá no céu e que adorava ele, que servia a ele. O diabo sabia que aquele que estava ali diante dele, agora fisicamente com fome, né? Por haver jejuado 40 dias, 40 noites, ele sabia que aquele dali era Jesus. Uma palavra muito clara aquele momento em que Jesus ele vai libertar aquele gadareno, e no momento em que eles chegam do outro lado do rio, quando Jesus ele desce do barco, a palavra fala que Jesus já dá uma ordem para que o espírito saia. O espírito vem e se lança diante de Jesus, e ele já vem gritando, já vem bradando: Jesus, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, o que vieste fazer? Vieste nos atormentar antes do tempo? Por quê? Porque o diabo sabe que ele tem um tempo determinado, né? Tanto ele quanto os anjos caídos com ele. Então, olha só a expressão das palavras que o anjo caído ele falou ali para Jesus naquele momento, né? Ou seja, eles sabiam que era Jesus. Então, quando a palavra do Senhor ela diz para que a gente resista ao diabo, é justamente com as armaduras de Deus que Deus ele nos reveste, com a qual é o poder de Deus, com a qual é o resplendor da presença, da luz de Deus, exatamente contra essas trevas, contra esses principados, essas potestades, contra as astutas ciladas do diabo, como a própria palavra do Senhor fala, quando Paulo está escrevendo ali, se eu não me engano, para os Coríntios, não lembro agora quem é, quando ele diz assim: pois não ignoramos os ardis de Satanás. Ou seja, é revestido da armadura de Deus, é resistindo ao diabo, como diz a palavra do Senhor, se submetendo a Deus, é resistindo ao diabo, permanecendo firme na fé, como está em 1 Pedro 5,8, que nós o vencemos e que ele foge de nós. Porque a palavra diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês.
Então, de que maneira você tem procurado? Ou de que maneira você tem resistido ao diabo? Se você tem procurado com a sua própria maneira, do seu próprio jeito, então entenda que é em vão, porque o espírito sempre vai ser mais forte que a carne. Carne é fraca, carne é somente pó, e o pó você sopra assim, ó, e ele se espalha, ele sai dali, ele desaparece, mas o espírito não. Então, a maneira como eu e você temos que resistir ao diabo é estando em Deus, que é o Espírito. A palavra do Senhor diz: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Inclusive, eu vou até abrir aqui para pegar o gancho dessa palavra só no final do versículo 18, que diz assim, ó: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ou seja, onde o Senhor está, ali há liberdade. Porque o próprio Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Gálatas capítulo 5 é muito claro quando diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, não se submetam mais a um jugo de escravidão. E aí lá no versículo de número 16, ele diz assim, ó: por isso digo, vivam pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito uma outra carne. Os dois são opostos entre si, não querendo que vocês façam o seu desejo. Então, ele diz que ali do 19 ao 21, as obras da carne, e do 22 ao 23, os frutos do Espírito Santo. E lá no 24, ele fala assim: os que são de Cristo, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos, o 25 diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E como eu tinha dito antes, a palavra do Senhor diz lá em João 6,57 que Jesus fala: a carne não serve para nada, mas as palavras que eu disse são Espírito e vida. E aí quando muita gente deixa Jesus, abandona, porque diz, essa palavra é muito dura e tal, Jesus ele vira para os discípulos e pergunta assim: vocês também não querem ir? Não querem me deixar? E aí Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos que Tu és o Santo, que Deus enviou, Tu és, nós cremos que Tu és, nós cremos. Então, a palavra, irmãos, nos diz para que a gente se submeta a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir da gente. E aí o versículo 8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Deus é justo, Deus é bom, Deus é fiel. A palavra do Senhor fala lá em Salmos capítulo de número 51, que o Senhor ele não quer sacrifício, que o Senhor não quer holocausto. Sabe o que o Senhor quer? O Senhor quer um coração quebrantado e contrito. A esse a palavra diz que o Senhor jamais rejeita. Quando Jesus ele está ali falando no capítulo 6, em João, no versículo de número 35, ele diz que aquele que vai até ele, versículo de número 38, ele diz que aquele que vai até ele, de maneira nenhuma, ele o lança fora. E por que Jesus ele não lança fora qualquer que vai até ele? Porque ele diz que não veio para condenar o mundo, e sim para trazer salvação. Isso está lá em João, capítulo 3, versículo 17. E ainda em João 6,35, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca mais terá fome. Quem vem a mim nunca mais terá sede. Quem crê em mim nunca mais terá fome. Então, o ir até o Senhor é receber o que a alma precisa, é encontrar o sentido para a vida, é encontrar a razão, é encontrar o propósito, porque a palavra de Deus diz em Atos 17, de número 28, se eu não estou enganado, que nele vivemos, nos movemos e existimos. A palavra do Senhor também nos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A palavra também diz lá em Miqueias, no capítulo 6, que ele nos mostrou o que é bom e o que ele deseja, o que ele exige, o que ele quer de nós é que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia
e andemos humildemente com o nosso Deus. Então, quando nós vamos até o Senhor, nos achegamos ao Senhor, a palavra diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 6, que ao nos aproximarmos, nos achegarmos ao Senhor, nós temos que crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Assim como está em Hebreus, capítulo 6, no versículo 10, que diz que Deus não é injusto, mas que Ele recompensa, que Ele dará, porque a palavra diz, Deus não é injusto. Ele não se esquece do trabalho de vocês, de como vocês demonstraram o amor por Ele e ainda demonstram cuidando dos santos. Então, o se achegar a Deus, a palavra do Senhor diz, tanto em Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 15, 16, do 14 ao 16. Especificamente também lá em Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 24. Em Hebreus, no capítulo de número 2, no versículo 18. Só que começa um pouquinho acima, né? Deixa eu ver aqui. Começa especificamente ali no capítulo de número 5. Ou no versículo de número 5. Hebreus 2, do 5. Mais especificamente do 10 ao 18. O 18 ele diz assim, ó, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz ou ele é poderoso para socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, o se achegar, o se aproximar ao Senhor, ele sempre diz para que a gente se achegue com confiança. Ele sempre diz para que a gente se achegue com fé. Ele sempre diz para que a gente se achegue crendo. Porque para Deus nada é impossível. E o próprio Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E tudo o que pedirem em oração crendo receberão. É o que está lá em Mateus 21, 22. E em Marcos 11, 24 diz assim, ó, portanto, quando vocês orarem, creiam que já receberam o que pedirem e lhes sucederá. Creiam que vocês já receberam o que pediram e assim vai acontecer. É o que Jesus ele diz na palavra. Então, com Deus, a eu me achegar ao Senhor, o Senhor ele vai sondar meu coração. O Senhor ele vai examinar minha mente. O Senhor ele está vendo com qual é a intenção que eu estou me achegando, com qual é a intenção que eu estou me aproximando. Muitas pessoas que seguiram a Jesus, muitas pessoas que foram atrás de Jesus, muitas pessoas que foram em busca de Jesus. Jesus ele conhecia todos, né? Se a gente for aqui para João no capítulo de número 2, não lembro agora especificamente o versículo, mas mais ou menos aqui, isso, versículo 23 em diante, fala assim, ó, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, Jesus, ele conhece a mim e a você, sem que eu precise falar nada para ele, para dizer, ó Jesus, eu sou assim, ó Jesus, eu sou esse, eu sou aquele. Não, a gente não precisa, Jesus, ele já nos conhece. Então, tinha muita gente que quando ia em busca de Jesus, ia crendo em Jesus, ia realmente se implorando, se humilhando mesmo. Mas já tinham outros que já iam com segundas intenções, que já iam com interesse próprio, interesse egoísta, já iam como acusadores, já iam como juízes, já iam como blasfemadores, já iam rejeitando a Jesus, ignorando a Jesus. E Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia quem era que estava ali humildemente, quem olhava para Jesus e cria nele, e amava ele, e o adorava, e o confessava, sabe, e o declarava. E quem estava ali, Jesus sabia que quando olhava tinha raiva, tinha ódio, tinha mágoa dentro de si, queria matá-lo, queria prendê-lo, Jesus sabia de tudo, Jesus sabia quem era. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor, o Senhor, ele já nos conhece. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, antes que eu falasse, tu já me ouviste, antes que eu pedisse, tu já me respondeste. Então, Deus ele conhece. O Salmo de número 139, por exemplo, é muito claro, a palavra do Senhor diz o que é ali? Que o Senhor ele nos sonda e ele nos conhece, sabe quando a gente senta, quando a gente levanta, quando a gente deita, quando a gente dorme, quando a gente acorda, quando a gente trabalha, quando a gente descansa. Antes que a palavra chegue à nossa língua, o Senhor ele já conhece toda.
Quando Jesus fala sobre a oração também, ele diz, pois o Pai de vocês sabe do que vocês necessitam antes de vocês o pedirem. Aqui em Jeremias, no capítulo de número 17, olha só o que a palavra do Senhor diz aqui no versículo de número 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Para recompensar. É a mesma expressão que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, quando diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que vão a Ele precisam crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Numa versão mais antiga diz galardoador, que é a mesma coisa, né? Recompensador. Então, achegar-se a Deus é o que a palavra do Senhor aqui está nos dizendo, faz com que Ele também se achegue a nós, porque a palavra diz: aproximem-se ou acheguem-se a Deus e Ele se achegará, se aproximará de vocês. Porque, como eu disse, Jesus mesmo disse, batam e a porta vai ser aberta, peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate a porta lhe é aberta. Se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos... Não, antes de falar isso, ele diz assim, se um filho chegar até vocês e pedir um peixe, vocês não vão dar uma pedra, né? Se eles pedir se eles pedirem um pão, vocês não vão dar uma pedra. Se eles pedirem um peixe, vocês não vão dar uma cobra. Olha só. E aí ele diz: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos quando lhes pedem, quanto mais o Pai de vocês que está no céu não dará coisas boas aos que lhe pedirem. Por quê? Porque Deus é bom. E aqui em Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17, diz assim, ó: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Quando a gente vai lá para João, capítulo de número 3, no versículo 27, olha só o que a palavra do Senhor ela diz aqui. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, ou ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. A própria palavra do Senhor diz que Deus ele é bom até para os ingratos e maus. Quando Jesus ele diz que ele nos ensina ali sobre o amar aos inimigos, ele diz assim, ó: sede pois perfeito como é perfeito o vosso Pai celestial. Deus ele é perfeito em toda a sua bondade. Deus é perfeito em toda a sua generosidade. Quando a gente vem aqui também para Romanos, capítulo de número 10, olha só o que a palavra do Senhor ela nos diz no versículo de número 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra do Senhor diz o quê? Que o Senhor, ele não faz diferença, mas é o mesmo Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, todos os que se aproximam dele, todos os que buscam, todos os que pedem, todos os que se achegam a ele. É o que a palavra do Senhor ela está dizendo aqui. Também a palavra diz aqui: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui ainda em Romanos, capítulo de número 4, na verdade capítulo de número 2, ele diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Riquezas de bondade, riquezas de paciência, riquezas de tolerância, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. E aí no versículo de número 11, ele diz assim, ó: porque em Deus não há acepção de pessoas. Então, Deus em sua perfeição, tem uma outra palavra também que diz aqui em Efésios capítulo de número 2, olha só o que a palavra do Senhor diz aqui.
no versículo de número 4. Todavia, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Uma riqueza de graça, uma riqueza de misericórdia, uma riqueza de amor. E aí no versículo 6, ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, veja o que a palavra do Senhor diz, que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez com Ele nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo, porque a fé, a firmeza, a perseverança, a confiança, a renúncia, a dependência, tudo isso em nossa vida é Deus que faz com que aconteça, é Deus que coloca para que se realize, porque a palavra diz em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 12 e 13, olha só: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. É Deus. Tanto o querer, o desejar, o buscar, quanto o realizar, quanto dar o fruto. É o Senhor, porque Jesus deixa bem claro lá em João no capítulo 15, que se nós não estivermos nele, nós não damos fruto nenhum. Por quê? Porque Jesus é a videira e nós somos os ramos enxertados no Senhor. Ele mesmo diz no versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que Deus ele nos dá aqui em Jesus é justamente isso, lugares sentados nas regiões celestiais em Jesus. Ou seja, nele que nos é o guia para a salvação, é a fonte para a salvação, como diz a palavra em Hebreus, guia e fonte, está lá escrito, e o caminho. Então tudo está na garantia do Senhor, porque aqui mesmo em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13 e 14, diz assim, ó: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então ele continua dizendo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja só, incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, a palavra do Senhor, ela é muito clara. Você se achega a Deus e Deus se achega a você com uma incomparável riqueza de graça, com uma incomparável bondade, com uma tamanha bondade, com um riquíssimo amor sobre a sua vida, porque a graça de Deus ela é superabundante. A graça de Deus ela é o mar do Senhor onde nós temos que mergulhar, onde nós temos que estar. E a palavra do Senhor ela diz aqui, ó: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. É por isso que não vem de nós, porque não é por obras. Por isso que vem de Deus, por quê? Porque é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, que tudo que a gente se glorie seja na cruz de Cristo, seja no que o Senhor faz. E o que o Senhor faz é o quê? É nos amar, é nos fortalecer, é nos guiar, é nos proteger, é nos guardar, é nos encaminhar a cada dia pela sua graça para um crescimento.
nessa graça e no conhecimento do Senhor, para um fortalecimento, para um amadurecimento, para uma continuidade, para um crescimento na presença do Senhor, no caminho do Senhor, para uma maturidade como a palavra diz, né? Que quando uma criança é um bebezinho, toma um leite, mas depois que cresce ele não vai ficar mais no leite, ele vai começar a comer agora uma comida mais forte, que quando ele era criança ele não aguentava, porque se ele fosse comer ele poderia passar mal e até morrer. Mas agora que ele já cresceu, o estômago dele está mais forte, né? E agora ele suporta, agora ele consegue. Assim a palavra faz uma comparação em relação ao conhecimento, ao entendimento, ao amadurecimento, que quando se é um novo convertido, você não tem o entendimento de coisas difíceis de entender, então você começa pelos princípios, pelos primeiros ensinamentos da vida cristã. Mas com o passar do tempo, que o Espírito Santo vai gerando em você crescimento, você vai começando a ter o entendimento. E a palavra do Senhor diz ali que é através da prática, através da experiência que você vai vivendo, que você vai experimentando, e aí você vai compreendendo o que é o alimento sólido, porque pela prática você agora está tendo um discernimento do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, e entendendo agora o que você antes não entendia. Então você está recebendo um crescimento da parte de Deus. E ele termina a palavra dizendo para a gente assim, Tiago capítulo 4, versículo de número 8, ele diz: